Bom dia, primeira série. Hoje são 3 de novembro de 2020. Nossa senhora, estou querendo chegar em 2022. É, eu estou iniciando a gravação da nossa aula hoje. Também a gente vai iniciar o novo capítulo, capítulo 11 da apostila 4, que fala sobre a questão da água no Brasil, beleza? Então, bem-vindo a todos e todas aí, que tenhamos uma ótima aula. A gente começa a falar desse novo capítulo sobre as principais características da hidrografia brasileira. Nós sabemos que o território brasileiro tem uma das maiores riquezas em ofertas de rios, porém nós temos uma pobreza, ou seja, uma falta de lagos, formações lacustres que vêm de lagos, poucos lagos aqui no território brasileiro. É muito curioso isso, nós temos muitos rios e poucos lagos. Reparem como é que essa característica hidrográfica é bem definida e assim, a gente fica percebendo, pô, se tem muito rios, se tem rios, tem muitos lagos, né? Por incrível que pareça, não. Formações lacustres são aquelas formações de lagos. Lembrando que as águas superficiais intracontinentais dentro de um continente, tirando o oceano, são aquelas águas que correm em nossa superfície. Lógico que os oceanos corre em nossa superfície, porém que a gente utiliza dentro dos continentes, rios, lagos, né? E nós temos uma riqueza enorme. Olha lá, os rios do território brasileiro, eles correm para o Oceano Atlântico, tá? Nós não temos a ligação com o Oceano Pacífico, então isso aqui é muito interessante, esse detalhe para vocês, ó. Todos os rios, direta ou indiretamente, são tributários do Oceano Atlântico. O predomínio aqui de foz em estuário, ou seja, uma única saída. O regime predominante aqui é pluvial. Pluvial é que vem das chuvas, né? O que abastecem os nossos rios? Principalmente são os regimes da chuva. E origem e drenagem exorreicas e perenes. Olha um exemplo desse rio aqui, ó. Olha a drenagem exorreica. Aqui, ó, ele está desaguando no oceano, fora do continente. Olha a direção desse rio, como ele é bem definida. Esse aqui, ó, reparem como ele vem diretamente desaguar no oceano. Então, drenagem exorreica, né, gente? Exorreica porque vai desaguar no oceano. Nós temos rios de drenagem endorreicas. Eu já dei exemplos, como o Ipiranga, que são rios grandes, né, que desembocam aí dentro do continente, e depois eles vão lá para o Rio Paraná, que vai jogar água lá no oceano, beleza? Reparem aqui também como nós temos, deixa eu ver que está chegando gente aqui, deixa eu ir abrindo aqui. Como nós temos aqui as bacias hidrográficas, as principais bacias hidrográficas no território brasileiro. Reparem que as bacias hidrográficas são aquelas áreas que drenam uma determinada área. Repare a drenagem dessa bacia hidrográfica aqui, ó, como ela tem o rio principal e os rios que vão encontram a ele, né? E ele depois vai jogar essa água no oceano. Entendeu, gente? Olha só uma drenagem de uma bacia hidrográfica. Olha o direcionamento da água desse rio. Isso é uma imagem de satélite. Nós temos a avenida principal, que é esse rio aqui, não é, gente? Ó, que ele é mais incorporado. Olha os afluentes, como vão desaguando nele até ele chegar ao continente. Isso aqui é uma bacia hidrográfica. Tá vendo? Reparem como nós temos essa rede de bacias hidrográficas no Brasil. São enormes. Nós temos as bacias hidrográficas principais, como é um tipo aqui, ó. Nós temos um rio principal que vai drenar essa bacia. Por isso que a gente chama de bacias primárias ou principais, tá? As bacias secundárias é quando nós temos mais de 2 rios que drenam um determinado território. Por exemplo, a número 8 aqui,
a Atlântica Sudeste, nós temos uma bacia secundária, porque tem o Rio Doce, tem o Rio Paraíba do Sul, que são dois grandes rios que vão drenar toda essa área aqui, ó. Então essa aqui é uma bacia secundária, número 8, porque tem mais de tem dois ou mais rios que drenam essa área. Há um, que é a bacia amazônica, é uma bacia principal, tem o rio principal, que é o rio Amazonas. Então, as bacias primárias, secundárias e terciárias vão de acordo com a drenagem de um determinado território. Reparem aqui que no Brasil nós temos 12 principais bacias hidrográficas. Vejam bem, são as maiores. Dentre elas nós temos bacias primárias e bacias secundárias, tá? Vamos lá, a bacia amazônica, ela é a maior do mundo e ela não é só brasileira, tá, gente? Porque essa bacia aqui, ela continua nas Guianas e na Venezuela, Colômbia, Peru, parte da Bolívia. Então a bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo. E atenção, primeira série, não é uma bacia totalmente brasileira. Além do território brasileiro, ela drena áreas vizinhas aqui da América do Sul, tá? Depois nós temos a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira, ó, é a bacia do rio Tocantins-Araguaia, número 2. Ela é bem menor do que a amazônica, lógico, mas falando em bacia localizada desde a sua nascente até a sua foz em território brasileiro, é a bacia Tocantins-Araguaia. Olha, número 5, como nós temos aqui a bacia do São Francisco, o rio São Francisco nascendo na Serra de Minas Gerais e desaguando aqui, ó, entre os estados do Sergipe e Alagoas. A nossa bacia aqui mais importante do nosso estado é a Atlântico Sudeste, ó, número 8. É aqui que nós temos o Rio Doce desaguando lá em Regência, no Oceano Atlântico, no município de Linhares. O Rio Doce, depois a gente vai estudar sobre ele e algumas características. Reparem essas principais bacias hidrográficas. Atenção com pegadinha. Uma prova objetiva. Tem lá no Brasil, no território brasileiro, o território brasileiro é drenado somente por 12 bacias hidrográficas. Veja bem, tem muito mais bacias hidrográficas aqui. Essas são as principais. Quer ver uma outra bacia aqui que vocês vão estudar? Juntando a 9, 10 e 11, ó, Paraguai, Uruguai e Paraná, esses três rios se juntam aqui no território brasileiro e formam a bacia do Plata, ou a bacia Platina, que vai desaguar aqui, ó, entre os limites do Uruguai e Argentina, o estuário do Prata, né? Então nós temos aqui o Rio Paraná, o Rio Uruguai e o Rio Paraguai, que nascem em território brasileiro, tá? Ó, 10, 9 e 11, ó, esses três aqui, ó, eu não botei o 12, está errado. Ó, 9, 10 e 11, eles vão se juntar e vão desaguar lá na divisa entre Argentina e Uruguai, denominando assim essa junção desses três rios da bacia hidrográfica do Rio Prata. Em espanhol, Plata, em português, Prata, né? Diferença do L e o R aí. Ok? Aqui nós temos uma das características principais, as bacias hidrográficas, que a gente vai ver alguns detalhes delas agora, e vocês muito atentos a isso aí, tá? É uma questão que são questões muito cobradas em Enem, em provas de ensino médio aí para vocês, tá, gente? Vamos começar com a maior bacia hidrográfica do mundo. E ela não é totalmente brasileira. 70% da drenagem dessa bacia está em território brasileiro. Gustavo, repetiu o quê? Desculpa, não entendi. Voltar? Ah, sobre o Rio Prata. Olha só, Gustavo, ó, o Rio Prata é a junção desses três rios aqui, ó. O 9 é o Paraná, o 10 o Paraguai,
o 11 Uruguai. Todos esses três rios, eles nascem em território brasileiro, ó. Aqui no Centro-Oeste, aqui perto de São Paulo, Mato Grosso do Sul, aqui na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nasce o rio Uruguai, tá? Então, olha só, a junção desses três rios aqui, ó, saindo do território brasileiro, vai formar o Rio Prata, que é a junção do rio Paraná, Paraguai e Uruguai. Ele vai desaguar fora do território brasileiro, vai desaguar lá no estuário do Prata ou do Plata, na divisa entre Argentina e Uruguai. Entendeu agora, Gustavo? Beleza, garoto. Qualquer coisa você me fala aí, tá? Vamos falar agora da maior bacia hidrográfica do mundo. Olha o gigantismo dessa bacia hidrográfica. Esse aqui é o rio, é a bacia do rio Amazonas. O rio Amazonas, ele só recebe o nome de Amazonas aqui, ó, tá vendo? Ó? Olha que imagem maravilhosa essa aqui, gente. Aqui nós estamos perto de Manaus, onde o rio Solimões, de águas barrentas, se encontram com o rio Negro, águas mais escuras. Então aqui ele começa a receber o nome de rio Amazonas. É no Brasil, tá? Não é lá em cima, não. Aonde é a nascente do rio Amazonas, olha essa setinha aqui, ó. Olha meu cursor. Aqui é o rio Maranhão. Começa aqui a formação do rio Amazonas até chegar no Oceano Atlântico. O rio Amazonas, gente, ele percorre mais de 7.000 quilômetros de extensão. Ele é enorme. E outra questão que eu deixo bem claro aí, hein, gente? O rio Amazonas, ele vai receber esse nome aqui no Brasil, ó, na junção dos rios Solimões e Rio Negro. Tá? Aquela dupla sertaneja, né? Tem tudo a ver, uma mistura, onde começa a se formar o rio, o nome, Rio Amazonas, o nome. A formação do Rio Amazonas fica nessa seta vermelha. Aqui tem, ó, nascente fica lá nos Andes, ó, bem próximo ao deserto do Atacama, nas Cordilheiras dos Andes. Aqui nós temos um regime nival, derretimento de gelo, que vai dar consistência ao volume da água. Chega aqui pluvial, ó, chuvas. Então, qual é o regime dessa bacia hidrográfica? Pluvio-nival. Pluvio-nival, ó, chuva e derretimento de geleiras que vão dar consistência ao volume de água do rio Amazonas. Olha aqui onde é que o rio Amazonas de fato começa a se formar, em um pequeno riacho lá nas Cordilheiras dos Andes. Reparem como tem algumas áreas de gelo que vão derretendo lentamente e jogando água nesse volume desse riacho para ele descer um ladeirão, ó. Ele vem descendo um ladeirão até chegar aqui no Amazonas, ó. Aqui que ele recebe o nome de Rio Amazonas. Olha os afluentes do Rio Amazonas: Xingu, tá? Rio Madeira, Rio Negro, né? São mais de 7.000 afluentes também, tá, gente? A gente fala aqui da maior bacia hidrográfica do mundo, porém, essa bacia hidrográfica, ela não é totalmente brasileira. Cuidado com isso, tá? E vários problemas socioambientais relacionados a elas. Uma área de avanço de urbanização, desmatamento, queimadas. Então nós temos vários problemas relacionados nessa bacia hidrográfica amazônica. Olha aqui alguns problemas aqui, ó. Nós temos aqui, ó, o desmatamento, muitas dessas áreas desmatadas no rio Amazonas. Olha, eles aproveitam o caminho natural dos rios para jogar as toras e elas irem na força da gravidade. Chegando a um determinado local, eles vão recolhendo essas madeiras para serem exploradas. Muitas dessas madeiras aqui, gente, elas são retiradas de forma ilegal, tá? E olha que esse rio ele já tem como consequências negativas, além do desmatamento, retirada ilegal de madeiras, o lixo, né, jogado diretamente nesse rio. E uma obra que é a maior usina hidrelétrica hoje totalmente brasileira já foi concluída, ela já está em operação, a construção da usina Belo Monte. Olha onde essa usina foi construída no
afluente do rio Amazonas. Esse afluente é chamado Rio Xingu. Eu vou fazer uma pergunta dessa no exercício que eu vou enviar para vocês. Em qual bacia hidrográfica está sendo construída ou já foi construída a usina Belo Monte? Na bacia hidrográfica amazônica, no afluente do rio Xingu. É aqui nessa área aqui já está operando a maior usina hidrelétrica totalmente brasileira. Nós sabemos que nós temos a segunda maior usina hidrelétrica do mundo. A primeira é de Três Gargantas, na China. A segunda é a Itaipu, só que ela não é só brasileira, ela é binacional. Ela pertence ao Brasil e Paraguai. A terceira maior usina hidrelétrica do mundo que já está em operação é brasileira, que é a Belo Monte. Essa usina ela gerou várias controvérsias, vários questionamentos polêmicas. Por quê? Primeiro, foi construído com dinheiro público, uma obra de recursos públicos. Nós temos acusações de desvios de dinheiro para outros meios, não para construção. Um outro grave questionamento é a questão ambiental. Repare, para você construir uma grande obra de uma hidrelétrica, você gera grandes impactos ambientais, por exemplo, desmatamento da flora, interferência na fauna, no habitat daquela região, desvios de comunidades que viviam aqui, por exemplo, comunidades indígenas. Então são vários impactos que são criados pela construção de grandes usinas hidrelétricas. E a usina de Belo Monte, ela gerou vários fatos polêmicos, negativos e positivos. Vamos lá para a pergunta para a primeira série. Primeira pergunta do dia. Primeira série, o aluno que quiser responder, vai no chat ou liga o microfone. Primeira pergunta, me falam sobre o impacto positivo. O que isso traria de positivo para os brasileiros a construção de uma grande usina hidrelétrica nessa região? Positivo, vamos lá, quem fala? Vou beber uma água enquanto isso, hein? Excelente, Gustavo. Maior oferta de produção e de energia, com certeza, muito bem vista. A usina hidrelétrica, elas são construídas para gerar energia e o Brasil está num caos de oferta energética. O Brasil está com frequentes apagões, problemas de faltas de oferta de energia. Então uma obra dessa aqui, gigantesca, que vai oferecer mais energia, vai ser um impacto positivo. Concordo plenamente com o Gustavo. Um outro impacto positivo gerado à renda. Energia limpa, muito bem, Arthur. A energia hidrelétrica não é uma energia que gera muitos problemas para a atmosfera. Atenção, para a atmosfera. Para o ambiente ela provoca. Tá gravando sim, tá, Gustavo? Tá gravando no aplicativo Ocam. Baixo custo? Aí não, tá, Arthur? Uma obra dessa aqui, gigantesca, são elevadíssimos custos. Para construir uma usina hidrelétrica desse porte, necessita-se de bilhões de reais. Se não me engano aqui, posso estar enganado, foi gasto aqui cerca de 20 bilhões de reais para construir essa obra. Então o custo não é muito baixo. Um fator econômico seria o quê? Geração de emprego nessa área, né, gente? Uma área de baixo desenvolvimento econômico, a região norte, então mais ofertas de emprego. Agora vamos lá para os questionadores. Um fator negativo para a construção e operação da Belo Monte. Quem fala para mim? Poluição ambiental, concordo, Gustavo. Só que você tem que destacar que poluição. Não é poluição atmosférica, como o Arthur tinha falado. Justo, garoto, desmatamento, interferência na flora, na fauna, né? Alto custo de produção, Arthur, ótimo.
né? Um impacto socioambiental, comunidades que viviam aqui têm que ser retirada para a construção de reservatórios de água para produzir de energia. Então, olha que polêmica que é uma construção de uma grande usina hidrelétrica. Ela tem um fato positivo, lógico, que vai ofertar mais energia, porém tem os impactos socioambientais que são terríveis. A atmosfera não, cuidado se tem uma pegadinha lá. A construção de elevados de grandes hidrelétricas vai gerar poluição atmosférica. Não, vai gerar poluição ambiental, flora, fauna e relacionadas às pessoas que vivem no local. Entendido aqui? Reparem essa bacia amazônica. Eu vou fazer uma pergunta, já estou até dando de graça essa resposta, hein? Uma pergunta que vai ter no próximo exercício de vocês, que eu vou passar. Em qual bacia hidrográfica foi construída a Belo Monte? Respondam para mim. Bacia, hein? Não é o rio. Tem o rio Amazonas, que é o rio principal. Qual é a bacia? Bacia Amazônica. Muito bem. Agora, o rio é o rio Xingu, que é um afluente do rio Amazonas. Olha o rio Xingu aqui, ó. Deixa eu tirar essa imagem aqui. Olha como ele corre em direção ao rio Amazonas. O rio Amazonas é maior, avenida. O rio Xingu é uma rua lateral. Apesar de ser um grande rio, comparado ao Amazonas, ele é bem pequeno. Tá? Comparado ao Amazonas. Beleza aqui? Dúvidas sobre a bacia hidrográfica amazônica? Vão lá para mim. Dúvida? Beleza, Gustavo? Bárbara, tranquilo? Então vamos. Vamos para uma grande bacia hidrográfica, muito importante para uma região, a região nordestina brasileira. Olha ela aqui, assinalada. Reparem onde estão as nascentes. Reparem, ó, aqui na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Então o Rio São Francisco começa a se formar aqui e vem em direção à Bahia, Pernambuco, vai desaguar aqui na sua foz e estuário entre Alagoas e Sergipe no Oceano Atlântico. Essa é a maior bacia hidrográfica da região nordestina. Apesar dela nascer na região do Sudeste, em serras do Sudeste, olha como o rio segue em direção ao Nordeste, tá vendo? Então, essa bacia hidrográfica aqui, para os nordestinos, ela é primordial, porque ela corta parte de uma região semiárida. O litoral é úmido. Aqui, onde ela nasce, é úmido, muita chuva aqui, mas só que ela corta no meio aqui, ó, na sua jusante, no seu curso intermediário, uma região semiárida que é o sertão nordestino. Olha a importância desse rio para a região do sertão nordestino. Ela é tão importante que foi inaugurada há pouco tempo uma gigantesca obra, que é a obra de transposição do Rio São Francisco. Gustavo, sertão nordestino ou todo o Nordeste? Não, a maior parte aqui, ó, tá vendo, Gustavo? Corta o sertão nordestino, ele não pega todo o Nordeste. O sertão nordestino principalmente e parte do litoral nordestino. Parte, mas a grande área drenada é a Serra do Sudeste, entrando no semiárido do nordestino, desviando para o litoral nordestino. Então, cuidado, Gustavo, com essa palavra Nordeste todo. Não deixa de ser ter uma grande importância para o Nordeste todo, porque tem algumas usinas hidrelétricas que geram energia para os estados nordestinos, tá? Mas a drenagem em si é muito importante, principalmente para o sertão nordestino, ok? Então, outra coisa interessante aqui é a construção de uma gigantesca obra, também com recursos públicos. O governo federal, ele iniciou a construção da transposição do Rio São Francisco. Olha meu cursor aqui embaixo. Deixa eu ver se eu anoto aqui. Espera aí. Anotar aqui. Deixa eu mudar essa... Ó, galera, aqui
Olha meu cursor. Aqui está o curso do Rio São Francisco, tá vendo? Ele faz isso aqui, ó. Ó. O que acontece? Foram construídos canais para ligar, transpor, ó, desviar parte do Rio São Francisco para alguns rios temporários no Nordeste. O que são rios temporários? Esses rios aqui, eles só têm volume d'água quando tem chuva. Então, quando é período de seca, esses rios eles ficam secos. Então, o que construiu aqui? Drenagens, ou seja, canais, ó, tá vendo esses canais aqui, ó, para desviar parte desse rio para as áreas secas do sertão nordestino. Uma obra de bilhões de dólares também, tá, gente? Que foi construído para desviar parte do Rio São Francisco para áreas do semiárido aqui no Rio Grande do Norte, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Ceará. Então, qual o objetivo dessa obra? Desviar parte do rio, ó, transpor significa, ó, desvio de parte do Rio São Francisco para rios pequenos temporários no sertão nordestino. E o homem constrói, ó, canais, né, para essa água chegar até lá. Então, o que acontece? Essa obra também gerou muitas polêmicas, positivas e negativas. Pergunta igual eu fiz da Belo Monte, Rio São Francisco. Fala, eu quero um fator positivo dessa obra de desvio de água de São Francisco para o sertão nordestino. Um fator positivo. Quem fala para mim? Vou beber uma água, hein? Abastece uma área de maior pessoa. Muito bem, Arthur. Se você tem uma área no sertão que tem rios temporários, quando chega o período de seca, Arthur e primeira séries, falta água. Então o que acontece? Se essa água chegar o ano todo através de canais, a população que vive nessas áreas vai ter um abastecimento mais regular de água durante o ano todo. Olha que fator positivo. Legal, massa, muito bom. Oferta maior de água, isso vai segurar o homem no campo, isso vai evitar a fuga em massa de pessoas do campo porque não tem água para produzir. Se tiver água o ano todo, volume d'água, o que acontece? Vai fixar mais o trabalhador lá, o morador de zonas rurais, ele vai produzir mais alimentos, vai produzir renda, emprego naquela área. Olha que fato positivo, ou fatos. Até para o solo é positivo, com certeza, Arthur. Vai irrigar aquele solo, e o solo irrigado ele se torna úmido. Umidade traz produção. Muito bem questionado aí, gostei. Então, olha os fatos positivos como são reais, como são fatos que pode assim determinar, pô, isso é legal, mas tem aquela ala que não concorda. Primeiro, fato negativo para a construção dessa transposição dos rios. Quem fala para mim? Um fator negativo. Vamos lá, galera. Os gastos, de novo, concordo contigo, Arthur, os gastos foram enormes. E outra coisa, nós estamos mexendo com dinheiro público, e você sabe, quando se mexe com dinheiro público, sempre vai ter um que vai desviar dali, vai aumentar ali, vai sobrecarregar o valor de uma obra ali. Então, essa falta de controle do dinheiro público é um grande problema, além do elevadíssimo custo. Algumas correntes eram mais favoráveis à construção de pequenas barragens que poderiam fornecer essa água. Porém, tem o fato negativo, jeitinho brasileiro, infelizmente, né, Arthur? Mais um aí. Vamos lá agora, um fator negativo ligado ao meio ambiente, a um problema que poderia, eu não estou falando que vai causar, eu não sou técnico, estou falando poderia causar um problema ao Rio São Francisco. Os buracos, não concordo muito, Arthur. Quem fala mais? Vamos lá. Imagina você tem um caminho, você desvia parte desse caminho desse rio.
o que que poderia, atenção, nenhum de nós aqui, nós somos técnicos em hidrologia, em estudos hidrológicos, mas são possibilidades. Quem responderia para mim? Lembra do rio? O que que pode acontecer se você desvia? Como vai desviar, o rio principal perde. Muito bem, Arthur. Agora você matou a charada. É o questionamento de muitos especialistas que acreditam com o tempo, com esses desvios de parte do rio, o rio principal ele pode perder volume d'água e prejudicar o curso natural e onde ele drena naturalmente outras regiões. Muito bem visto aí, tá? Então são possibilidades. Essa obra foi inaugurada agora, ela deu início no governo Lula. O governo Bolsonaro foi lá inaugurar parte dessa obra, desse trecho agora, alguns meses atrás. E o moleque tá afiado mesmo, o bicho tá pegando com o Arthur, hein? Isso aí, tô gostando de ver. Gostaria que mais pessoas da primeira série, Aline Bárbara, Arthur, Gustavo, Luiz Gustavo, que participam muito, mais gente aí participando, seria legal. Então, gente, atento a essa bacia do Rio São Francisco. Ela é a maior do Brasil? Não. Ela é muito importante? Sim. O Rio São Francisco ele tem quase 3.000 quilômetros de extensão. Se você for comparado ao Amazonas, 7.300 é metade, né? Mas mesmo assim é um volume considerável. Olha só onde ele nasce, ó. Ó, vocês podem determinar a nascente aqui, ó. Tá vendo como ele sai e vai correndo para cá, vem um córrego aqui, junta e vem ó, ele vem descendo, ele não está subindo para o norte. Aí tem alunos que, poxa, aqui a gente tem uma visão vertical, não é? Parece que o rio está subindo a ladeira. Não pode. Ele está descendo do ponto mais alto, que são regiões serranas, e descendo para uma área mais baixa, mas em direção ao nordeste, ó, tá vendo? O rio ele pode seguir ao norte, sul, leste, oeste, sempre ele vai nascer num ponto mais alto. E o ponto mais alto, ó, a montante dele é aqui, ó, Minas Gerais, montanhas, serras, Serra da Canastra. Vai descendo um pouquinho a ladeira, passa pela Bahia, chega no semiárido, ó, vai seguindo aqui, vai descendo lá no nível do mar, no Oceano Atlântico, entre Alagoas e Sergipe. Esse é o curso. Olha aqui, ó, um mapa de construção dos canais. O que está em vermelho aqui estão sendo os canais que estão ligando, ó, esses canais que são construídos pelo homem, ó, tá vendo? Ó como ele vai levar parte dessa água e vai drenar esse rio, esse aqui. Ó, aqui é o eixo norte, são duas obras, eixo norte e eixo leste. Olha como esse canal vai chegar, vai drenar essa área, vai drenar essa aqui, ó. Então, o objetivo da construção dessa transposição é drenar o ano todo essa área todinha aqui do sertão nordestino. Porque tem momentos aqui de seca que essa área aqui, os rios que são temporários, eles secam. Então, gera problema de falta de oferta de água. Se tem falta de oferta de água, o que a população faz? Ah, vou embora daqui, como é que eu vou sobreviver sem água? Não vou poder plantar, não vou poder abastecer minha casa. Chegando a água aqui, isso poderá gerar um novo ciclo de desenvolvimento aqui para essa pobre, é uma das regiões mais pobres do Brasil, que é o sertão nordestino. Imagine você morando nessa região, você sabendo que agora vai ter volume d'água o ano todo. O que você vai fazer? Você não vai sair da região, você vai plantar, vai gerar alimentos, vai produzir renda, vai gerar emprego. Olha como é um ciclo de desenvolvimento para uma região que é estagnada economicamente falando, tá? Então, muito atento à transposição do Rio São Francisco. Vou cobrar uma questão dessa no exercício que eu vou enviar para vocês. Já estou dando o exercício para vocês. Olha que maravilha, hein? Você explica e já dá as respostas. Ah, é só geografia mesmo, não tem jeito. Vamos lá. Alguma pergunta sobre bacia do Rio São Francisco, transposição do Rio São Francisco? Assim fica muito fácil, né, Gustavo? Tranquilo, Arthur. Primeira série, alguém dúvida aí? Beleza? Posso avançar? Vamos lá.
Vamos para a bacia platina, aquela que eu falei, tá? Aquela bacia, ela tá a bacia do Rio Plata. Eu não vou terminá-la hoje, que não vai dar tempo. Eu só vou iniciar e depois na próxima aula a gente continua. A bacia platina vem do espanhol plata. O Rio Plata ou Rio Prata, prata em português, plata em espanhol. Ele é formado pela junção de 3 rios: Paraná, Paraguai e Uruguai. Olha onde esses 3 rios vão se juntar: o Rio Uruguai, o Rio Paraná e o Rio Paraguai. Fora do território brasileiro, ele vai descer aqui e vai desaguar no estuário do Plata. Então, esses 3 rios nascem em território brasileiro e desaguam na divisa da Argentina com o Uruguai. Beleza? Então, o Rio Plata ou Rio Prata, ele é formado pela junção de 3 rios principais: o Rio Paraná, o Rio Paraguai e Rio Uruguai. O Rio Paraguai, gente, ele nasce aqui bem próximo ao Pantanal, na divisa Brasil-Paraguai ali, ó. Tá o nome Paraguai do Rio Paraguai. O Rio Paraná nasce na divisa entre Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul. E o Rio Uruguai, ele nasce na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Olha para onde eles correm, ó. Esse corre para essa direção, desce. Esse corre para essa direção, desce. Esse corre para essa direção e desce. Juntou os 3, formaram o Rio Plata ou Rio Prata. Eu vou encerrar por aqui, porque eu vou ter que falar aqui da usina Itaipu. Não vai dar tempo, daqui a pouquinho vai estar o marcador aí de tempo para mim, né? Tem vezes que eu deixo vocês no vácuo, né? Mas eu não quero deixar vocês no vácuo. Eu quero saber se tem alguma pergunta até então dessas 2 bacias e meia que a gente estudou. Você vê que a bacia amazônica e São Francisco, elas são enormes, são importantíssimas. Tem a transposição do Rio São Francisco, tem a construção da usina Belo Monte. E a gente vai falar da Itaipu na próxima aula, na próxima semana. Beleza, gente? Então eu me despeço aqui e agradeço a todos vocês pela